Fala galera, tudo tranquilo? Essa é mais uma videoaula do WR Kids Channel. Hoje vamos estudar um oscilador TTL. A família de circuitos integrados TTL é um pouco diferente da CMOS, e já estudamos osciladores da tecnologia CMOS aqui no canal, e me pediram então para estudarmos um pouco mais a fundo a tecnologia TTL. E também já pediram para estudarmos mais um pouco sobre a disciplina estática, que é uma disciplina que está contida nas características específicas dos circuitos integrados. A disciplina estática eu já comentei bastante aqui no canal, na videoaula de abstração digital. Então se você ainda não viu, dá uma conferida que vai ser bem útil. Então eu reuni esses tópicos todos para mostrar para vocês nessa mesma videoaula. Vamos estudar um pouco de teoria estática, vamos ver como funciona um oscilador TTL e vamos ver algumas características peculiares das portas lógicas TTL e analisar diversas formas de ondas e pontos específicos do circuito oscilador. Então o circuito oscilador já está aqui montado em protoboard, em testes, mas antes de verificarmos ele na prática, vamos aprender um pouco da teoria dele para entender bem o funcionamento e analisar esses pontos peculiares do circuito. E aí depois vamos ver no osciloscópio a análise de diversos pontos do circuito que queremos analisar. Então essa é a videoaula da semana do WR Kids Channel. Let's get started! Então estamos aqui no computador e de cara estou com o datasheet do 74LS00 aberto para vermos algumas características do componente. Peguei o exemplo da Texas Instruments. Temos então as portas NAND, ele contém 4 portas NAND que podem ser usadas de forma independente e a tabela verdade está aqui. É interessante observar que na maioria dos datasheets eles representam 1 como H e 0 como L, de high and low, do inglês. E quando tem um X, significa que tanto faz o estado lógico que a saída vai se comportar desta forma aqui. Então essa tabela aqui simplesmente é a tabela verdade das portas NAND que já bem conhecemos. Para termos o nível baixo na saída, ambas as entradas devem estar em nível alto. Se houver um único nível baixo nas entradas, a saída terá nível alto com certeza. O diagrama interno da LS, que é Low Power Schottky, está aqui. Já abordei a construção interna de circuitos integrados TTL em uma Fast Lesson, quando expliquei o funcionamento de uma porta inversora Standard TTL, então vale a pena conferir se você ainda não viu. O que é interessante observar aqui na NAND é que temos realmente uma lógica com diodos Schottky. Esse aqui é o símbolo circuital de um diodo Schottky e ele é utilizado para chavear a altas velocidades. Isso permitirá que este oscilador oscile a uma frequência da ordem de MHz. Aqui na página 4 temos as características estáticas que regem a disciplina estática pertinente aos componentes TTL. Então, os circuitos integrados TTL têm essas características aqui, né? A tensão de entrada em nível alto. Para garantirmos mesmo o nível alto, high, lembre-se que precisamos de uma margem de ruído para que um circuito integrado funcione adequadamente. Isso foi bem explorado na videoaula de abstração digital. Então, temos as características de entrada em nível alto e nível baixo. Como podem ver, temos um máximo de 0,8 volts e 2 volts para o nível alto. O 0,8 é o nível baixo. E aqui as características de saída. Então, a partir destes parâmetros, que são referentes à maioria dos circuitos integrados TTL, podemos estar determinando equações para o cálculo do oscilador. Não demonstrarei estas equações nesta videoaula porque já fiz algo muito semelhante no oscilador CMOS, o processo é exatamente o mesmo. Olhando aqui o datasheet do 74LS04, que é o TTL que contém os inversores, ele contém 6 inversores de forma independente no encapsulamento. Aqui está a nossa porta inversora Standard, que expliquei o funcionamento dela naquela Fast Lesson. E temos aqui a nossa Low Power Schottky para um chaveamento rápido, que é o que interessa para nós neste exemplo.
Mas aqui para baixo, na página 6, temos os tempos de delay de subida e de descida no nosso circuito integrado inversor TTL para cada uma das portas. Então, operando com 5 volts, que os circuitos TTL, como bem sabemos, funcionam com 5 volts, e uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, é permitido no máximo um tempo de delay de 15 nanosegundos por porta lógica. Então, vamos observar estes parâmetros, que é uma análise que pode ser feita na prática, comparando os tempos de delay de subida e de descida, e ver se isso corresponde ao que o datasheet está nos dizendo. Então, às vezes, é interessante analisarmos um circuito integrado e fazermos todos estes testes, batendo com os parâmetros do datasheet para ver se há coerência nestas análises. Passando agora para o nosso circuito completo, este aqui é o oscilador que temos montado lá no laboratório, um oscilador TTL com 2 circuitos integrados, um com portas NAND e outro com portas inversoras. Este é o diagrama esquemático pertinente ao oscilador. De cara, conseguimos enxergar aquele padrão clássico de osciladores implementados com circuitos digitais, que temos um capacitor que se carrega e descarrega através de um resistor. Então, eu utilizei um capacitor da ordem de nanofarads, 1 nano, e um resistor da ordem de quiloohms, que deve garantir uma frequência da ordem de megahertz. O valor exato vamos medir no osciloscópio. Hoje vamos fazer a coisa bem mais prática. O que faremos na prática é analisar os pontos específicos do circuito. Então, temos 5 pontos de análise, 1, 2, 3, 4 e 5, para entendermos bem o funcionamento desse oscilador, que pode ser implementado em diversos projetos pela característica de oscilar a altas frequências. Primeiramente, observando essas 3 portas NAND aqui, imaginem o oscilador sendo feito basicamente com estas portas e este conjunto RC. Estas NANDs estão ligadas como inversores, pois temos as 2 entradas em curto, como já estudamos também em outros vídeos, e se eu inverto 3 vezes, significa que neste ponto aqui, o pino 3 do CI, eu terei um sinal invertido, eu terei um nível lógico invertido em relação ao ponto aqui em 4. Mas por que utilizar 3 portas lógicas? Lembrando que do oscilador CMOS utilizamos apenas uma porta NAND com uma malha RC. Mas lembrem-se também que utilizamos um circuito integrado CMOS do tipo Schmitt-Trigger, que tem características especiais de resgatar sinais analógicos. Então, ele resgata direitinho a carga e a descarga do capacitor, aquela onda dente de serra clássica de carga e descarga. Mas de início, para entender, a oscilação é gerada a partir dessa malha aqui. O capacitor se carrega com 5 volts, então temos nível alto no pino 3, ele se carrega por R3 e vai se carregando. Se temos nível alto no 3, aqui em 4 e 5, no ponto de análise 5, temos nível baixo. Lembrem-se que é o inverso. Então, quando o capacitor se carregar com a tensão total da fonte, teremos, teoricamente, nível alto neste ponto, e como aqui é invertido, teremos nível baixo. 0 volts aqui, um potencial menor do que o potencial daqui, faz o capacitor se descarregar por R1. Ele se descarrega, zeramos este ponto, aqui vira em nível baixo, aqui vira em nível alto, ele se carrega de novo e entra em loop infinito, gerando a nossa oscilação. Mas o que acontece do ponto de análise 5 para o 4 e do 4 aqui para o 1, que são estas 2 primeiras portas NAND, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos primeiro entender o restante do circuito, que é muito mais simples. Imaginemos então que no pino 3 tem uma oscilação, uma onda quadrada ou onda retangular ocorrendo. Se temos uma oscilação ocorrendo aqui, também teremos uma oscilação ocorrendo nesse ponto, entretanto, com níveis lógicos inversos em relação ao ponto 3. Então, temos uma onda retangular no ponto de análise 1. Vejam que estou pegando esta mesma forma de onda deste ponto aqui e aplicando em uma rede de retardo elaborada com 6 inversores.
Daí a importância de analisar os dados do datasheet para saber os tempos de subida e descida exatos desses caras aqui e multiplicar por 6 para termos um sinal um pouquinho atrasado no ponto de análise 2. Então, resumidamente, temos aqui a nossa onda retangular aplicada no ponto de análise 1, que estamos aplicando na entrada da quarta porta NAND, e temos uma onda igual, porém um pouquinho atrasada, lembrando que aqui inverte, e aqui inverte de novo, inverte, inverte de novo, inverte, inverte de novo. Temos uma quantidade par de inversores, significa que aqui o mesmo sinal daqui, porém com o atraso desta rede de retardo. Então, aplicando nos pontos de análise 1 e 2 o mesmo sinal, teoricamente temos um curto virtual aqui, exceto pelo pequeno atraso. Então, temos um novo inversor aqui que gera a onda quadrada final, ou onda retangular final do nosso oscilador. Um capacitor de baixa capacitância para filtragem de espúrios excessivos, pois estamos trabalhando com uma frequência alta da ordem de MHz, e um resistor de carga de 2,2 kΩ para observarmos um pouco melhor o ripple gerado pelo circuito e o efeito spike, que são aqueles surtos de tensão que surgem da oscilação, do fechamento e abertura de chaves, dos transientes do circuito e que tem altíssima frequência, visto que as componentes deles são divididas de forma absurdamente maior do que a oscilação original que estamos gerando aqui. Isso tudo vamos analisar no osciloscópio, que é bastante interessante. No final, então, no ponto de análise 3, temos a nossa onda retangular do nosso oscilador. Então, basicamente, esta rede de retardo aqui dá uma corrigida no Duty Cycle. Podemos, a partir de implementação de hardware, controlar o Duty Cycle deste cara, que idealmente é 50%, mas na prática, obviamente, haverá um erro percentual, e observar e medir os tempos de retardo de cada uma dessas portas inversoras. Aplicando mais portas, podemos medir aqui no ponto 1 para o ponto 2 e dividir por 6 e comparar com o datasheet. Isso é um estudo que vale a pena ser feito. E para finalizar a explicação do nosso oscilador, vamos entender o que ocorre nesta porta e nesta porta NAND. Então, observando este ponto do circuito mais de perto, aqui em C1 nós temos a carga e a descarga do capacitor. Então, no ponto de análise 5, teremos uma onda mais ou menos assim, dente de serra. Obviamente cheia de ruídos normais de oscilações a altas frequências e de sinais analógicos. O que ocorre na prática é que a carga e a descarga do capacitor não atinge os limiares de tensão do TTL. Significa que não temos um nível lógico adequado aqui no ponto de análise 5. Entretanto, com o osciloscópio, vamos observar no ponto de análise 4 que haverá uma forma de onda mais ou menos assim, que será uma espécie de parábola, um conjunto de parábolas, por assim dizer, que terá uma amplitude maior do que a da carga e a descarga do capacitor. E se esse conjunto de parábolas tem uma amplitude maior do que a carga e a descarga do capacitor, no ponto de análise 4 já estaremos nos níveis digitais desejados. Então, a função da porta C, da porta NAND C do 74LS00, é apenas enquadrar o nosso sinal. Por isso que neste ponto aqui, o ponto de análise 1, que também está ligado aqui, já teremos a nossa onda retangular nos níveis TTL. Esperamos que sim. Então, a sacada do circuito mesmo para permitir essa oscilação a altas frequências e também este implemento é na porta U1B, que resgata esse sinal analógico, amplifica ele de uma forma que a próxima porta reconheça o sinal como níveis de tensão digitais e, ao mesmo tempo, por transformar retas em parábolas, ela integra esse sinal. Ou seja, o que acontece aqui em B
é algo que não é da eletrônica digital. Então, além de tudo, além de corresponder à disciplina estática, esse circuito também prova que a eletrônica digital depende muito e totalmente da boa e velha eletrônica analógica. Então, temos aqui os limiares das portas TTL. Como visto no datasheet, é 0,8 volts a 2 volts na entrada e temos a nossa margem de ruído para que funcione adequadamente e na saída 0,5 a 2,7 volts. Então, os nossos níveis na entrada da U1B, a carga e a descarga do capacitor, estará entre 0,8 e 2 volts, aproximadamente 1,58 volts, conforme testes práticos que já fizemos. Mas por que ela integra o sinal? Podemos dizer que temos um conjunto de retas, que é a onda dente de serra da carga e descarga do capacitor. Então, temos a equação de uma reta, podemos representar que é y igual a ax mais b. Então, da matemática fundamental, essa é a equação de uma reta. Então, podemos representar aquele conjunto de retas abstraindo-as para uma equação mais simples. É interessante observar que se integrarmos isso aqui em relação a x, vamos ter a equação da parábola, que é x ao quadrado. Vamos ver então a integração rapidinho. Então, se fizermos y igual a integral de ax mais b em relação a x, das tabelas de integração, teremos ax ao quadrado sobre 2 mais bx mais uma constante c, pois é uma integral indefinida. E a equação da parábola é uma função do segundo grau, x quadrado mais ax quadrado mais bx mais c. Então, o que ocorre realmente é uma integração da forma de onda da carga e descarga do capacitor deste ponto do circuito para este ponto do circuito. Isso tudo vamos comprovar na prática no laboratório. Então, já sabemos o próximo passo. Venha comigo! Então, aqui está o oscilador TTL mais de perto. Quem já curtiu o WR Kits no Facebook já viu esta montagem publicada como fotografia lá. Então, temos o oscilador TTL aqui com dois circuitos integrados da família TTL. O primeiro é o 74LS00, que contém as portas NAND, e o segundo é o 74LS04, que contém as portas NOT, os inversores. Então, temos aqui os dois componentes responsáveis pela frequência de oscilação do circuito, que é o resistor de 1 kΩ e o capacitor de 1 nanofarad. Lembrando, então, que o capacitor se carrega e descarrega através deste resistor, gerando a oscilação no circuito. Temos aqui, então, o circuito integrado com os inversores responsável pela rede de retardo, conforme explicamos na teoria. E na saída aqui tem o capacitor de 15 picofarad e a nossa carga de 2,2 kΩ para verificar bem as atenuações, spike, ruídos e até um pouco de ripple presente neste circuito. Estamos conectando este capacitor grande aqui com a fonte de alimentação de bancada. Ele tem 4.700 microfarad, com o intuito de diminuir bastante o ripple, pois o circuito oscilando em uma frequência muito alta aqui na protoboard, da ordem de megahertz. Vocês verão no osciloscópio logo mais que estamos acima de 5 MHz, geram indutâncias e capacitâncias parasitas presentes aqui na protoboard, pois temos diversas barras de terminais, como vocês devem conhecer, a matriz de contato, e separadas pelo isolante que é o plástico e o ar. Isso gera capacitâncias, ainda mais a altas frequências, quando os capacitores acabam se manifestando mais, nos fenômenos conhecidos. Inicialmente estamos com o canal 1 ligado à saída do circuito, no ponto de análise 3, e o canal 2 está ligado aqui no início da rede de retardo. Vamos agora analisar este circuito no osciloscópio, todos os pontos peculiares dele
e as formas de onda para fazer as análises finais. Então, temos aqui as formas de onda iniciais a serem analisadas. Vejam a saída do circuito no canal 1. Temos uma onda retangular, como previsto, com um duty cycle de 40%, uma amplitude máxima de 3,8 volts e a frequência está em 5,2 MHz. Então, aqui podemos já observar a forma de onda ruidosa da entrada da rede de retardo, antes do circuito integrado com os inversores, o 74LS04. E o que eu quero mostrar de início é a importância dos capacitores de desacoplamento. Vamos remover do segundo TTL e vejam o que ocorre na saída sem o capacitor de desacoplamento. Ele apresenta um alto ruído, então o spike se propaga de uma forma mais intensa sem o capacitor de desacoplamento. Daí a importância de, para cada circuito integrado dos nossos circuitos, colocarmos o capacitor de 100 nanofarad de poliéster entre os seus terminais de alimentação. Vejam a diferença. Então, isto evita um bom nível de ruído. Afinal, ele se comporta como uma fonte de ação rápida juntamente ao circuito integrado. Essa é a utilidade do capacitor de desacoplamento. Vamos verificar agora o ponto de análise 4, que está aqui. Vejam a forma de onda, temos uma forma de onda aleatória formada aqui neste ponto, que a próxima porta lógica, que está ligada como inversor, também uma NAND, se encarregará de enquadrar este sinal aqui nos níveis de tensão TTL alto e baixo. Como podem ver, esta porta lógica compreendida entre os pontos de análise 5 e 4 não se comporta como um circuito lógico, e sim ela tem a função de amplificar, inverter e integrar o sinal de carga e descarga do capacitor. Vamos conectar agora as entradas dessa mesma porta, e aí iremos observar a carga e descarga do capacitor, dando um pouco de amplitude a mais aqui na vertical do canal 2. Vejo então que temos uma onda triangular ou mesmo dente de serra, toda ruidosa, é verdade, que diz respeito à carga e à descarga do capacitor de 1 nano. Então esta onda, na realidade, como podem ver, é uma onda analógica injetada na entrada da porta NAND no ponto de análise 5, e a saída, que é o ponto de análise 4, vai fazer a amplificação, inversão e integração desta onda. Aqui temos uma onda triangular e lá uma onda aleatória que se comporta da forma que observamos anteriormente. Vamos colocá-la de volta na tela. Aí está ela. Ligando agora ao ponto de análise 1 do circuito. Ponto de análise 1 que é antes da nossa rede de retardo. Aí está ele, temos a onda retangular, então já como o previsto no ponto de análise 1. Afinal, a porta lógica entre o ponto 4 e o ponto 1 é a que vai enquadrar o nosso sinal para então aplicarmos a uma das entradas da última porta NAND, e esta sim vai para a saída, onde temos então o nosso capacitor de 15 picofarad para filtragem de ruídos de alta frequência e a carga para observarmos melhor o spike e o ripple do circuito. Então este oscilador TTL pode ser implementado em diversos circuitos. Quando precisarmos oscilar a altíssimas frequências, aí está uma boa dica para vocês implementarem em seus projetos. Outra característica bem interessante é que os circuitos integrados TTL, como vimos, ele tem um nível de corrente muito mais forte na borda de descida. Se observarem aqui com mais atenção, quando passamos da borda de subida para a borda de descida, temos um pico aqui
que até chega a gerar umas tensões negativas. Vou tentar dar mais um zoom para ver se enxergamos melhor. Aí está ele. Vejam só o nível de tensão que ocorre. Quando desce a nossa forma de onda, então estamos em nível alto e vamos para o nível baixo, ele não vai para o zero, ele sim ultrapassa o zero, vai a tensões negativas, que podemos até medir depois no osciloscópio, e aí ele recupera o sinal aqui e volta para o zero. Então, para ligar cargas com circuitos TTL, é muito mais interessante implementar uma lógica inversa. Acionamos a carga com o nível baixo, visto que a corrente proporcionada pelo nível low dos TTL é muito superior à corrente que os mesmos fornecem para o nível alto, o nível high. Então essa é uma característica bem peculiar dos circuitos integrados de lógica TTL. Então vamos tentar medir esta tensão mínima aqui desta forma de onda. Vamos ver aqui se ele consegue medir. Vejam que temos 160 ou 240 milivolts na borda de descida. Então, essa é uma característica bem específica da família de circuitos integrados TTL. E o ponto de análise 2 é a nossa saída da rede de retardo, que também apresenta a forma de onda retangular. E conforme já sabemos, ela é 180 graus defasada em relação à saída do circuito. E vejam que ela apresenta um nível de ruído bem superior também. Então esta foi mais uma análise que vocês podem deixar aquele Save Our Souls de sempre. Se não entenderam alguma coisa, por favor, comenta aí no YouTube que iremos responder assim que possível. Aí está o oscilador TTL funcionando no laboratório da WR Kits. Então essa foi mais uma videoaula do seu canal WR Kits. Espero que tenham gostado, que tenha sido bastante útil para todos. Agora não preciso nem falar para dar aquela curtidinha básica no canal. Clique em gostei, dê o seu joinha, compartilhe com todo mundo, favorite este vídeo. Se ainda não é assinante do canal, clique em se inscrever para concorrer aos prêmios que sorteamos frequentemente aqui. A promoção 3 está no ar, então você pode concorrer a um kit de componentes. Confira o link que está aparecendo na tela. Então clique em se inscrever, compartilhe com todo mundo, confira as nossas postagens diárias lá no Facebook e curta a nossa página por lá também. Por hoje é isso, obrigado muito por assistir como sempre. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.